Uma equipe pegou um modelo de IA, congelou ele do jeitinho que estava e mesmo assim ele ficou quase 90% melhor numa tarefa. O segredo não estava dentro do modelo, estava em volta dele. Vem comigo que essa é boa! Em uns 20 minutos, você vai entender uma das ideias mais libertadoras sobre agentes de IA hoje. Primeiro, porque a gente quase sempre culpa o lado errado quando um agente falha. Depois, as 4 peças simples que destravaram esses agentes de uma vez. E no fim, 5 formas concretas de usar isso no seu próprio projeto sem treinar nem reescrever nada. A parte boa, tudo isso cabe numa camada que você já controla. Cola aqui que vale o tempo. Deixa eu te contar uma historinha que vai guiar o vídeo inteiro. Imagina um cozinheiro novo numa cozinha movimentada. Ele é talentoso, aprendeu a cozinhar, mas é o primeiro dia dele naquele restaurante específico. Ninguém ali em sã consciência decide trocar a cabeça do rapaz para ele melhorar. Seria absurdo. A pergunta inteligente é outra. Como a cozinha em volta pode ajudar esse cozinheiro a brilhar? Guarda essa cena, porque é exatamente assim que o Life Harness trata a inteligência artificial. E o nosso cozinheiro tropeça sempre nos mesmos 3 tipos de erro. 1. Ele quebra uma regra da casa, tipo usar um ingrediente proibido naquele prato. 2. Ele até sabe o que fazer, mas escreve a comanda num formato que a cozinha não entende, e o pedido nem sai. 3. Ele entra num loop, refazendo o mesmo prato várias vezes, sem perceber que está travado. Repara que nenhum desses erros é falta de talento, são desencontros com o jeito da cozinha funcionar. E os pesquisadores viram exatamente esse padrão na IA. Quando um agente de IA erra numa tarefa, o reflexo é o mesmo do restaurante. A culpa é da cabeça, ou seja, do modelo. Mas um agente não é só o modolo. Em volta dele existe o que os autores chamam de harness. Pensa nele como toda a cozinha em volta do cozinheiro. É como ele enxerga o ambiente, como pega as ferramentas, como executa a ação e como entende o retorno que recebe. O modelo é só a cabeça que decide. O harness é o mundo em volta que transforma a decisão em prato na mesa. Aqui vem o pulo do gato. Em vez de chutar, eles foram olhar onde os erros realmente nasciam. Pegaram um monte de tentativas que falharam e inspecionaram uma por uma, classificando o primeiro ponto onde cada uma descarrilou. E a surpresa, a maior parte das falhas não era raciocínio errado da cabeça do modelo. Era justamente aqueles desencontros com a cozinha, regra quebrada, formato errado, loop sem saída. Ou seja, dava para consertar sem nunca tocar no modelo. A virada do Life Harness é simples e meio rebelde. Não mexe no modelo, ele fica congelado, intacto, igualzinho ao cozinheiro que a gente não vai operar. O que muda é só o processo em volta. Eles observam onde o agente errou várias vezes durante o treino e transformam cada padrão de erro num conserto fixo e reaproveitável, como colar um lembrete na bancada para aquilo nunca mais acontecer. E aqui vem a elegância da coisa. Esses consertos são organizados em 4 camadas, uma para cada etapa do dia do nosso cozinheiro. Vale parar um segundo nessa ideia de conserto, porque é o coração do método. Toda vez que aparece uma falha que se repete, eles escrevem uma intervenção fixa para ela. Um lembrete, uma checagem, uma regra. Esse conserto fica guardado na interface, visível e auditável. Então qualquer pessoa pode revisar depois. É bem diferente de retreinar o modelo, que é uma caixa preta. Aqui o conhecimento fica do lado de fora, organizado, na forma de lembretes que você entende e pode mexer. As 4 camadas seguem o ritmo natural de um turno na cozinha. A primeira age antes de cozinhar. A segunda, na hora de escolher como fazer o prato. A terceira, no instante entre montar o prato e mandar para a mesa. E a quarta, depois que o prato saiu, observando como a coisa anda. Cada camada ataca um tipo específico de erro que a gente acabou de ver. Bora passar por elas uma a uma, que é onde a mágica acontece. Primeira camada, os contratos de ambiente. Antes do cozinheiro encostar na panela, a cozinha deixa coladas na bancada as regras de cada estação. O que pode, o que não pode, os errinhos clássicos daquele prato. Na IA é igual. Antes do agente agir, essa camada deixa explícito quais ferramentas existem e como cada uma deve ser chamada. Parece bobo, mas lembra do erro número 1 do cozinheiro? Quebrar a regra da casa? Boa parte das falhas era exatamente isso, uma regra que ninguém tinha deixado clara. Regra na bancada, erro evitado. Na prática, essa primeira camada é tipo um briefing rápido antes do serviço. Ela diz pro agente em bom português: essa ferramenta espera o pedido nesse formato. Nessa tarefa, essa regra de negócio não pode ser furada. E cuidado com essas 3 armadilhas que pegam todo mundo. Nada disso é o modelo aprendendo de novo. É a casa avisando antes. É a diferença entre jogar o cozinheiro na correria sem explicar nada e dar 30 segundos de orientação que evitam meia hora de retrabalho. Segunda camada, as skills procedurais. Toda cozinha boa tem um fichário. Para esse prato, faz assim, nessa ordem.
O Life Harness monta esse fichário a partir das vezes em que o agente acertou, destilando passo a passo que funcionou. É memória de procedimento reaproveitável. Em vez de o agente redescobrir o caminho do zero toda vez, ele tem uma coleção de receitas testadas para puxar. Nosso cozinheiro para de improvisar no escuro e passa a contar com a sabedoria acumulada da casa. Mas um fichário gigante não ajuda se você não acha a ficha certa. Então essa camada faz a parte esperta. Ela lê a tarefa que chegou e puxa só o procedimento que combina com aquele pedido. É o garçom dizendo, mesa 5 quer o risoto. E a ficha do risoto já aparecendo na frente do cozinheiro no momento exato. Essa orientação sob medida guia a decisão sem precisar mudar nada dentro do modelo. A receita certa, na hora certa, para o pedido certo. Terceira camada, a realização da ação. Sabe aquele momento em que o prato fica no balcão e alguém dá a conferida final antes de ir para a mesa? É isso! Depois que o modelo decide o que fazer e antes de a ação rodar de verdade, essa camada confere se aquilo está pronto para executar. Lembra do erro número 2 do cozinheiro, a comanda no formato errado? É aqui que ele é pego. O prato é checado na porta da cozinha, então o problema nunca chega na mesa do cliente. E essa camada não só reprova o prato torto, ela ajeita. Se a ação do modelo está quase certa, só num formato que o sistema não engole, ela converte para o jeito executável. Se faltou um ingrediente, tipo um argumento que a ferramenta exige, ela completa. Isso importa muito, porque um tanto de falha era o seguinte, a intenção do agente estava certíssima, mas se perdia num detalhe de formatação. Seria uma pena jogar fora um prato bom por causa da borda do prato. Então a camada conserta a borda e manda servir. Quarta e última camada, a regulação de trajetória. Imagina o chefe de cozinha, que olha de longe e percebe quando alguém entrou num loop, refazendo o mesmo prato 3 vezes, travado, gastando todo o tempo do turno. Essa camada faz isso com o agente. Depois de cada ação, ela observa o histórico do serviço inteiro, não só o último prato. É o olhar de cima, que enxerga o padrão que o cozinheiro, de cabeça baixa na correria, não consegue ver sozinho. E lembra do erro número 3? É este que ela caça. Quando essa camada vê sinais ruins, tipo o agente repetindo o mesmo comando inválido, parado sem progredir, ou o tempo da tarefa quase no fim, ela não fica só assistindo, ela dispara uma recuperação, interrompe o loop e empurra o agente para um caminho novo. É o chefe que chega na bancada e diga assim, para, respira, tenta por aqui. Esse empurrãozinho na hora certa é o que impede um errinho bobo de virar um turno inteiro perdido. Muitas falhas de agente são exatamente isso, um tropeço que vira bola de neve. Aí você pode pensar, será que não dava para usar só uma ou duas dessas camadas? Os autores testaram isso. Eles foram tirando uma camada de cada vez para ver o que acontecia. E em todos os casos o desempenho caiu. Ou seja, não tem uma estrela solo e 3 figurantes. As 4 se completam, cada uma cobrindo um tipo de erro que as outras não pegam. É como tirar uma etapa do controle de qualidade da cozinha. Parece economia, mas o prato ruim acaba escapando por ali. E como esses consertos surgem? Não é de uma vez, o processo é iterativo. Rodada após rodada, o sistema olha as falhas, adiciona um conserto, testa de novo. O bonito é que o desempenho sobe rápido e depois estabiliza. Sinal de que os principais buracos foram tapados e não dá para ficar melhorando para sempre. Para você que vai aplicar isso, é uma boa notícia. Não é um poço sem fundo de trabalho. Em poucas rodadas de ajuste você já pega a maior parte do ganho. Beleza, mas será que funciona fora do papel? Eles testaram em 7 ambientes bem variados, de compras na web a controle de sistema e fluxos de atendimento, usando 3 conjuntos de testes conhecidos na área. E não foi com um modelo só, foram 18 modelos diferentes, dando 126 combinações de modelo e ambiente. E o detalhe mais importante de todos, o processo era ajustado no treino e ficava congelado na hora da prova, em tarefas que ele nunca tinha visto. Nada de decorar a resposta, foi prova limpa. E os números são de arrepiar. De 126 combinações, 116 melhoraram. O ganho relativo médio foi de 88,5%, quase o dobro de desempenho na média. E lembra, nenhum peso do modelo foi tocado. Todo esse salto veio só de arrumar a cozinha em volta. É o tipo de resultado que faz a gente repensar para onde está indo tanto esforço de retreinar modelo. 88% de ganho relativo soa abstrato. Então vamos traduzir para a cozinha. É o mesmo cozinheiro, sem nenhum curso novo, sem nenhuma aula extra, quase dobrando a quantidade de pratos que saem certos. A única coisa que mudou foi o ambiente em volta dele. Regras claras, fichas na mão, conferência na porta e um chefe atento. A pessoa é a mesma, a cozinha é que ficou boa. E quando a cozinha fica boa, todo mundo que entra nela rende mais.
Mas tem um detalhe que é a cereja do bolo. Eles afinaram todo esse processo usando as falhas de um único modelo, e pequeno. Depois pegaram esse mesmo processo, sem mexer em nada, e plugaram em outros 17 modelos diferentes, de famílias e tamanhos variados. E funcionou na enorme maioria deles. Imagina montar a cozinha perfeita, observando um estagiário, e essa mesma cozinha deixar 17 outros cozinheiros melhores também. E por que isso funciona tão amplo? Porque o que foi aprendido não era um truque pessoal de um modelo específico. Era a estrutura da própria cozinha, as regras daquele ambiente, os formatos daquelas ferramentas, as armadilhas daquele fluxo. Isso não muda quando troca o cozinheiro. As regras de uma boa cozinha servem para qualquer um que entrar nela. É por isso que dá para reaproveitar o mesmo harness entre modelos tão diferentes. E essa é a sacada que torna o método valioso de verdade. Tem um experimento que é quase um nocaute. Eles compararam o Life Harness com a abordagem tradicional, de pegar um modelo e treiná-lo especialmente para esse tipo de tarefa. Resultado, um modelo comum, só equipado com a boa cozinha, superou um modelo bem maior que tinha passado por todo esse treino especializado, dentro do domínio testado. Ou seja, arrumar o ambiente bateu retreinar a cabeça, e a um custo muito menor. É a cozinha boa fazendo o cozinheiro comum render mais que o chefe caro. E não é um ou outro. Quando eles aplicaram a boa cozinha por cima do modelo que já tinha sido treinado de propósito, ele melhorou ainda mais. Já o treino especializado sozinho tinha um problema. Fora do tema específico para que foi treinado, ele às vezes piorava em relação ao modelo original. A interface bem feita não. Ela ajuda dentro e fora do tema. A lição é bonita. Arrumar o ambiente não compete com treinar o modelo. Os dois se somam e a cozinha é a parte barata e que viaja para todo lugar. Agora, como você usa isso ainda hoje? Cenário 1. Você tem um assistente ou chatbot que vive travando no mesmo ponto de uma conversa. A tentação é inflar o prompt com mais um "por favor, não faça isso". A lição do paper é outra. Anote esse padrão de erro e transforme numa regra fixa de validação na interface. Tipo, conferir a resposta antes de mandar para o usuário. Você conserta uma vez, de forma reaproveitável, em vez de remendar o prompt a cada erro novo. É a regra na bancada, na sua casa. Cenário 2, e esse vale ouro para quem paga a conta. Trocar de modelo para economizar. Normalmente, descer para um modelo mais barato significa perder qualidade. Mas se o conhecimento importante mora na sua interface e não dentro do modelo, você pode trocar o motor caro por um mais econômico e manter o desempenho. Foi literalmente o que o estudo mostrou. Então, antes de assumir que precisa do modelo topo de linha, pergunte, será que não falta cozinha e não cozinheiro? Às vezes o barato entrega igual com a casa arrumada. Cenário 3. Para quem conecta a IA com ferramentas e APIs, capriche nos contratos. Antes de o agente chamar qualquer ferramenta, deixe escrito de forma explícita o que cada uma faz, o formato que ela espera e os errinhos clássicos daquela chamada. É a regra colada na bancada de novo. No estudo, só tornar essas regras explícitas já matou uma montanha de falhas em que o agente quebrava o contrato da ferramenta sem querer. 5 minutos escrevendo regras claras valem mais que horas caçando bug depois. Cenário 4, e talvez o mais importante. Comece a tratar suas falhas como tesouro, não como lixo. Guarde as interações em que o agente errou e agrupe por tipo. Aqui ele quebrou uma regra, ali ele errou o formato, lá ele entrou em loop. Esse agrupamento é literalmente o que os pesquisadores fizeram à mão para descobrir onde intervir. Cada grupo de falha aponta para um conserto específico. Sem olhar onde o cozinheiro erra, você não sabe que lembrete colar. O diagnóstico vem antes do remédio. Cenário 5, para fechar a caixa de ferramentas. Vigie os loops do seu agente. Coloque um detector simples que perceba quando ele está repetindo a mesma ação, parado, sem avançar ou estourando o tempo. E ao detectar, force uma mudança de rota ou um pedido de ajuda, em vez de deixar rodar até esgotar. É o chefe de cozinha que você instala no seu sistema. Esse único guarda-costas evita aquele caso clássico do agente que gasta todo o orçamento girando em falso sem entregar nada. Para fechar com honestidade, porque ciência boa também mostra os limites. Esse método brilha em ambientes determinísticos e com regras estáveis. Uma cozinha organizada onde as receitas não mudam toda hora. Em mundos mais caóticos e abertos, onde as regras viram o tempo todo, o ganho não está garantido da mesma forma. Isso não é defeito, é escopo. Os autores foram claros sobre onde a coisa foi testada. Saber onde uma ferramenta funciona bem é tão importante quanto a ferramenta em si. Tem mais 2 cuidados. Primeiro, como os concertos ficam fixos, eles precisam ser auditados de vez em quando, para não cristalizarem um atalho que era bom ontem e ficou errado hoje. Segundo, tudo depende de ter bons exemplos de falha para aprender. Sem observar onde o cozinheiro erra, não dá para colar o lembrete certo.
Mas repara que esses são problemas do tipo bom, trabalho que você entende, enxerga e controla. Bem diferente da caixa preta de retreinar um modelo. É manutenção de cozinha, não feitiçaria. Recapitulando nossa cozinha, muita falha de IA não é burrice do modelo, é processo bagunçado em volta. O Life Harness congela o cozinheiro e arruma a cozinha em 4 camadas. Regras na bancada antes de agir, a ficha certa na hora de decidir, a conferência antes de servir e um chefe de olho nos loops. O resultado foi 116 de 126 casos melhores, sem treinar nada. E a receita ainda viajou para 17 outros modelos. É muito poder escondido numa camada que sempre teve ali, em volta. Então fica o convite animado. Pega um agente ou assistente que você já usa e aplica uma das 5 ideias essa semana. Pode ser só anotar uma falha recorrente e virar uma regra, ou botar um detector de loop. Coisa de pouco tempo e você sente a diferença. Se você curtiu desvendar um paper de IA sem dor de cabeça, com analogia de cozinha e tudo, se inscreve no canal que tem mais vindo toda semana. E me conta nos comentários qual ajuste você vai testar primeiro. Até a próxima!